Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Carreira Talk Show. No programa de hoje, recebendo uma executiva incrível que eu tive a honra de conhecer através da rede de relacionamento. Quem fez a conexão foi a Juliana Tomita. Então, agradeço a Juliana já de antemão por ter introduzido e ter me apresentado essa pessoa que ela é, assim, tem uma jornada, vocês vão ver a história dela incrível. Vocês vão ver como é que vai ser esse bate-papo muito bacana. Mas antes, deixa eu introduzi-la, que é a Tabata Lopes. Ela é mestre pela UFPE, com mais de 17 anos de atuação em cargos de gestão e liderança, larga experiência profissional no desenvolvimento e aplicação de programas de treinamento para profissionais de todos os níveis e setores, com foco nos aspectos comportamentais e de mudança. Também é TEDx Speaker, palestrante e mentora. Tabata, muito obrigado pela sua presença, pelo seu tempo, para poder compartilhar a sua história e trocar, assim, essa ideia que vai ser muito bacana e vai gerar muitos insights aí para quem nos acompanha. Valeu, Paul. Eu que agradeço. Boa tarde a todos. É um prazer compartilhar um pouquinho da minha jornada e vamos lá. Tabata, conta para mim como é que a educação corporativa entrou na sua vida. A gente falou um pouquinho, né, nos bastidores, alinhamos um pouquinho, eu fiquei assim de queixo caído da sua jornada profissional. Então conta um pouquinho como isso aconteceu. Paul, eu sempre tive educação ali até como uma atividade paralela, porque quando eu trabalhava como farmacêutica, minha graduação é em farmácia, então já comecei aí dando spoiler e fui trabalhar em hospitais, mas em paralelo eu exerci a atividade de coordenadora de pós-graduação. Então, durante 7 anos eu estive dentro de pós-graduação e nesse contato com os alunos, que eram alunos, na sua grande maioria, recém-formados, e a partir dali eu comecei a ver essa necessidade desse desenvolvimento do profissional. E também porque na minha jornada eu precisei me desenvolver e fui adentrando nesse universo do desenvolvimento humano até que eu decidi trabalhar exclusivamente com isso. Então era uma atividade que eu já dava palestras, já dava treinamento em paralelo junto com a minha atividade profissional, mas chegou um determinado momento que eu disse: "É isso, então vamos seguir só com isso". E aí cheguei aqui onde eu estou agora. Que bacana. Então você veio de uma área que normalmente é uma área mais técnica, né? Nós estamos falando assim, farmácia, que lida ali com medicamentos, que assume áreas de hospitais ou de clínicas ou de diversas áreas da saúde. E você começou nesse processo de educação a partir do seu próprio desenvolvimento. E como é que foi essa transição, né? Porque você iniciou sua carreira, né, como farmacêutica e depois você foi migrando. E normalmente essas transições, elas são sempre muito complexas, né, na vida das pessoas. Pelo menos eu fiz várias transições e sei que cada estágio de uma transição é realmente muito complexo. Conta pra mim como é que foi essa transição de carreira? Ou não foi intencional não, foi acontecendo. Então é como eu te falei, eu exerci a minha atividade profissional, mas ao mesmo tempo era convidada: "Tabata, vem dar um mini curso aqui, vem dar uma palestra ali", e aí eu fui até que surgiu a oportunidade de realmente ser coordenadora da pós, mas foi uma coisa assim que eu não planejei vir trabalhar com educação executiva, mas na trajetória também eu tive muitos desafios na liderança. Então, para você ter ideia, esse ano eu vou fazer 25 anos de formada, e há 25 Parabéns. anos atrás, obrigada, quando eu entrei no mercado de trabalho, né, me formei, fui trabalhar, eu já era líder. Então, eu fui trabalhar no a primeira experiência profissional era um cargo de chefia. Então, você imagina o desafio que foi liderar essa equipe. E eu percebi que eu precisei me desenvolver, fui buscar a minha própria evolução, meu próprio desenvolvimento. E a partir disso foi quando eu comecei a adentrar nessa pesquisa, estudo da liderança. Para mim, era um objetivo pessoal. Até que as coisas foram se desenrolando e eu fui vendo: "Caramba, essa minha dor
é a dor de muita gente. Nós somos preparados numa faculdade para tarefas, né, para exercer atividades muito técnicas na grande maioria das vezes. E eu transformei essa dor em missão de vida. Cara, isso que você falou é genial, sabe por quê? Eu sempre quis ser executivo de multinacionais, estudei liderança a minha vida inteira desde que eu entrei na faculdade, fiz vários cursos. E quando eu assumi minha primeira posição de liderança, que não foi assim já abrupta, né, eu tive que ir construindo, né, nunca caiu no meu colo, os primeiros 6 meses foram realmente complexos, porque você vê que tudo que você apresenta ali na teoria, na prática, não acontece. Então imagina você, e aí eu fiquei de boca aberta, pessoal, quando a Tabata falou: "Meu primeiro trabalho foi como líder". E aí você teve que construir a sua liderança e ir estudando a partir desse momento. E aí eu te pergunto, como você já começou numa posição de liderança, foi, não vou dizer traumático, porque não é um trauma na verdade, mas sempre é bem difícil, com quem eu converso, falo assim: "Nossa, quando eu assumi a primeira liderança foi muito difícil". Como é que foi para você isso? Você, Tabata, com você? Que você falou que você foi buscar o desenvolvimento, mas e ali a sua parte emocional, né, do tipo: "Tá, meu primeiro emprego tem que liderar gente". Foi difícil, pô. Foi difícil. Assim, eu peguei uma equipe que ela tinha 10 anos de casa, 15 anos, pessoas bem mais velhas que eu, era novinha, mas eu tinha muita humildade para aprender. Então eu pensava assim: "Caramba, eu vou aprender". E eu ouvia o que as pessoas diziam, eu procurava aprender, então foi nessa escuta mesmo de outras pessoas e na humildade de entender que eu precisava aprender, que eu fui me desenvolvendo. E quando eu cheguei, não demorou muito para surgir uma grande crise no meu setor. E aí, após um tempo, eu fui obrigada a fazer uma demissão em massa. Que assim, não foi por motivos como a gente vê hoje, redução de custo, não. Foi porque reestruturação na empresa, não. Foi layoff, não. Foi uma crise por uma dificuldade minha mesmo de liderar, não conduzir a equipe da forma correta, e aí eu precisei fazer uma demissão em massa. E essa demissão foi ela foi realmente o divisor de águas na minha carreira, porque eu passei 2 dias demitindo, Paul. Como a gente trabalhava no regime de plantão, eu precisei pegar todos os plantões. Então, eram 4. Então, foi no primeiro dia, às 7 horas da manhã, demiti o turno do dia, esperei das 7 horas da noite, demiti o turno da noite. No dia seguinte, era o outro plantão, e assim foram 4 vezes. Então, foi a hora que eu parei e disse assim: não dá. Não dá. Eu preciso realmente levar isso a sério. E se eu quero, e eu estava no início da minha jornada, então eu sabia que existia muitos outros desafios pela frente. Eu disse, eu quero crescer, eu quero ser uma líder melhor, então vou buscar esse desenvolvimento. E aí foi quando eu fui, e não foi só liderança, né? É aquele pacote completo. Oratória, inteligência emocional, então, tudo que eu não tinha aprendido na faculdade, que foi muito técnica, essas competências socioemocionais eu fui buscar fora. E diga-se de passagem, eu falo porque minha esposa, ela é da área da saúde, né, ela é enfermeira, que toda formação que ela é da saúde, ela tem uma carga bem baixa, né, de soft skills. Eu percebo isso, né, não Isso, sei se isso está isso. mudando, mas eu percebo isso. E aí você teve que demitir, como é que você foram 2 dias, ou seja, eu quando fui me demitir meu primeiro colaborador, foi difícil dormir o dia anterior. Como é que foi para você isso, de você ter que executar algo que era novo para você? Ou foi assim, você tem que fazer, né, recebi uma determinação, você tem que fazer, e aí eu ainda pesquisei na internet como fazer uma demissão o melhor possível, e foi desse jeito, mas, eu já quando eu comecei a fazer as demissões, eu já estava determinada que eu ia buscar esse desenvolvimento que eu não tinha. Que bacana. E o contato, né, que a Juliana fez entre a gente é porque ela tem consumido o seu conteúdo focado em liderança humanizada, né.
aonde foi neste momento que apareceu, que te deu esse start dessa liderança humanizada? Quando aconteceu esse tema? Ele é muito novo ainda, no Brasil, né? Eu vejo que muitas empresas têm investido em trazer cada vez mais conteúdos de liderança, né? E principalmente liderança humanizada, mas como aconteceu essa liderança humanizada na sua carreira? Ou, foram 17 anos no mercado, né, então eu me deparei com líderes os mais diversos possíveis, num ambiente muito complexo, que o ambiente de saúde, o hospital é um ambiente muito complexo, assim, eu vi de tudo que você possa imaginar. E eu também tive meus momentos de ser uma líder tóxica, né, vamos entender assim. E eu costumo dizer que esse líder, né, na sua grande maioria das vezes, não é porque eles são pessoas más, mas é porque são pessoas que não sabem como fazer diferente. E por não saber como fazer diferente, eles vão copiar outros modelos, e a gente herdou um modelo de liderança aí que veio lá da Revolução Industrial, e é dessa forma que eu comecei a perceber que não, precisava existir um jeito diferente. E até que eu conheci de fato a psicologia positiva, conheci, esses estudos que mostram que a gente precisa estar na nossa melhor versão, e fui mergulhar na felicidade do trabalho, em temas que estão correlacionados com essa liderança mais humanizada, que é muito nova, porque a gente tem aí os estudos, por exemplo, da psicologia positiva, ela surgiu nos últimos 20 anos. É Então novo, né? a gente está falando de algo que é muito recente, né? Há 20 anos atrás isso surgiu nas universidades. Agora é que está chegando realmente para o mercado, vamos entender assim. Tabata, vou fazer uma provocação, tá? Fique à vontade, caso seja demais. Não que eu seja cético em relação à felicidade no trabalho, mas que eu entendo que a felicidade ela é um estado momentâneo. Ninguém pode ser feliz o tempo todo, assim como ninguém pode ser triste o tempo todo. As emoções elas vêm e vão, como tem que ser. É, Você tem visto que esse é um tema novo que as empresas estão investindo, mas você entende que isso é algo sustentável para as empresas? Por que que eu te falo isso? E aí é por isso que eu falo, esse programa é como foi um MBA, tá? Porque eu converso com as pessoas para me nutrir de conhecimento. Por que que eu falo isso? Porque eu tenho visto que as pessoas só se sentem felizes quando elas têm aquilo que elas querem ter. E eu acho um risco para a empresa quando ela começa a não olhar somente o negócio, mas querer entregar demais para que a pessoa se sinta feliz ali. E é muito difícil, é como se você estivesse tentando agradar um filho para ele ser feliz o tempo todo, né, e esquece que tem que fazer que o filho tem que fazer o que ele tem que fazer. Tem coisas que ele não vai, ag ter agrado o tempo inteiro. Como é que você tem visto isso e tem lidado com isso? Porque eu vejo muitas diretorias de felicidade no trabalho, eu vejo muito esse tema, é algo importante para a agenda das empresas, mas eu acho algo um pouco perigoso, e eu tenho essa coisa que eu gostaria que alguém tirasse isso de mim, sabe? Perfeito, Paul. E assim, até agradeço a pergunta, porque eu tenho certeza que é a dúvida de muita gente. Olha só, quando a gente fala de felicidade no trabalho, a gente está falando, a gente não está falando de ser feliz o tempo todo. E a gente não está falando de que só vai ter alegrias o tempo todo, mas é de entender, e a felicidade ela vem nesse aspecto do bem-estar, sabe, Paul? Que no balanço de tudo, você tem que ter um saldo positivo. Então, trazendo aí também uma atualização dessa coisa das emoções, a gente já está trabalhando num conceito de agilidade emocional, que eu entendo que todas as emoções, elas fazem parte do ser humano. Vai ter o momento da tristeza, da frustração, vai ter o momento da raiva, que a gente quer descontar no outro, vai ter esses momentos, mas assim, o que é que eu faço com essas emoções é que vão trazendo esse balanço positivo. Eu não posso passar pelo espectro das emoções causando dor e sofrimento ao outro. Então, uma coisa que a gente precisa assim desmistificar é essa coisa que até surgiu um termo que é a positividade tóxica. Você não tem que estar rindo o tempo todo. Faz parte, frustração faz parte, tristeza faz parte,
fazer o que a gente não gosta faz parte, lidar com as dificuldades faz parte. Então, às vezes, as pessoas estão entendendo um conceito equivocado da felicidade. É no balanço geral, sabe? Pô, é no saldo que no final tem que ser positivo. E você, sabendo aproveitar todos os momentos. E quando a gente traz a psicologia positiva como um grande norteador aí orientando a liderança, é no seguinte aspecto. A gente teve, por exemplo, aí, né, de 20 anos para trás, uma grande dedicação a estudar o que estava errado com as pessoas. Então, quando a gente olhava para a medicina se dedicou a estudar as doenças. Quando a Defeito, gente, né? Como se o fosse um defeito da defeito, pessoa. Exato. isso. Quando a gente olha para a nutrição, se dedicou a estudar doenças, né? O desnutrido, enfim. E na psicologia não foi diferente. A grande parte dos estudos eles se dedicavam a estudar o que as pessoas tinham de errado, as patologias. Até que a gente chega no momento em que pensa assim, peraí, mas e o que dá certo? O que é bom para essas pessoas? O que faz as pessoas saírem do ponto da normalidade, do ponto do meio? Vamos sair do meio para o melhor, e é esse movimento para o bem-estar, para que a gente tenha mais criatividade, mais inovação. Então, é a gente trazer as pessoas de um estado mediano para um estado melhor. E é nesse conceito que a gente entende essa felicidade no trabalho. Consegui Espetacular. esclarecer? Esclarecidíssimo, porque eu vejo muitos falar em felicidade do trabalho, eu vejo muitas empresas, tem muitas empresas que estão trazendo esse conceito bem da forma como você está trazendo, mas tem muitas querendo também falar sobre a felicidade no trabalho como algo que tem que ser permanente, né? E eu acho que isso não é sustentável, né? Ninguém consegue ser feliz o tempo todo. Por isso que eu acho até um pouco perigoso o termo felicidade no trabalho, né? Porque a felicidade é uma das emoções. Se você pegar o modelo de Plutchik, você tem várias emoções. É um diagrama bidimensional que realmente e nosso corpo e nós temos mais emoções negativas do que positivas, visto que a gente veio da época em que a gente tinha que sobreviver, né? Então, eu acho que é um conceito que muitas empresas estão começando a trazer, mas de uma forma não muito ajustada, como você explicou aqui, de forma brilhante, que vamos olhar o todo, né? Vamos olhar o bem-estar e vamos tentar proporcionar o melhor ambiente para o colaborador possível, para que ele se sinta bem e fique na empresa o máximo de tempo, porque ele se sente bem ali, né? Perfeito, perfeito. E aí eu te pergunto, porque você trabalhou num ambiente que eu conheço um pouquinho, né? Porque minha esposa trabalha enfermeira, trabalha em hospitais, mas num business que ele é um tanto quanto peculiar, porque você lida com a doença, né? Você tem atendido muitos líderes e parte do seu trabalho continua sendo para esse tipo de ambiente, e como esse ambiente está enxergando esse tema felicidade no trabalho? Hoje a minha atuação é bem generalista, então tem clientes dos mais diversos segmentos. É um tema novo e a gente, uma coisa que eu tenho batido muito na tecla é que às vezes a gente trabalha num setor como é o de saúde, em que o objetivo ali é o cuidado com o paciente. Mas a gente precisa internalizar também esse cuidado dentro da organização, né? Cuidamos uns dos outros também, para que eu possa cuidar do paciente. E a gente vê que existe ainda essas dificuldades de entender melhor os conceitos, de entender melhor essas necessidades de transformação dos ambientes de trabalho. Então, a gente precisa rever muita coisa ainda, Paul. Concordo. E eu acho que as empresas precisam, os segmentos precisam se conversar um pouco mais, né? E se aproveitar de segmentos que têm coisas que estão dando certo. Eu acho que ainda falta um crossover de segmentos. Eu acho que as Sim. empresas normalmente elas ficam muito enraizadas ali dentro do seu ecossistema, né? E pode aproveitar muito. E eu fomento isso. Certa vez queria falar, fui fazer uma palestra para executivos, online. Eu quis trazer um chefe de cozinha para falar sobre lidar sob pressão. E o pessoal ficou meio assim, meio
achando estranho, né? O porquê um chefe de cozinha falar sobre pressão. Poxa, o cara, o trabalho dele é entregar perfeito, quente, o melhor que ele puder, para poder te elevar, ou seja, sublimação do prazer através do alimento, e tem que fazer isso tudo muito rápido, com uma pressão imensa, né. E às vezes um executivo fala: "Poxa, eu trabalho com tanta pressão que eu". Cara, tem gente que trabalha com uma pressão maior que você, vamos aprender. E eu vejo que no mercado não tem tanto esse crossover, né. E você como uma profissional que trabalha mais generalista, né, e trabalhou em vários ambientes, imagino que as empresas consigam se beneficiar muito dessa sua multidisciplinaridade, né, de áreas que você atende, né? Sim, pô, também percebo isso. Acho que as pessoas ficam muito nas suas bolhas e eu vejo que alguns mercados vão buscar novidade. Quando a gente olha para, por exemplo, startups e áreas de tecnologia, a gente percebe essa vontade do novo, de experimentar, essa aptidão maior para buscar vamos entender essas outras disciplinas. E segmentos mais tradicionais, como é o segmento de saúde, eles já estão ali, eh, dentro mesmo do seu ecossistema e tentando trazer a questão da qualidade, de uma forma muito e ainda nos conceitos que a gente tem de qualidade do que é necessário, mas, por exemplo, vou trazer um exemplo aqui para ficar mais claro. Hoje, dentro do segmento de saúde, a gente fala muito de segurança do paciente. Então, a segurança do paciente vem aí como uma necessidade desses hospitais trabalharem a qualidade do seu serviço, mas, olhando para a psicologia, por exemplo, né, para a liderança, a gente vê que o trabalho, de segurança psicológica, ele surgiu dentro de uma unidade hospitalar, onde a pesquisadora, ela percebeu que aquelas equipes de saúde que tinham mais segurança psicológica, elas relatavam mais os erros, enquanto que a outra que não tinha segurança psicológica, ela, vamos entender assim, colocava para debaixo do tapete. Então, olha como a gente precisa trazer esses conceitos para agregar no que a gente já faz. Então, hoje a gente entende, por exemplo, que a segurança psicológica ela vai apoiar a segurança do paciente dentro de uma empresa de saúde, mas a segurança psicológica também vai apoiar a segurança no trabalho dentro de uma indústria, evitar acidentes de trabalho dentro de uma indústria, por exemplo. Então, esse comportamento, esse aspecto socioemocional do líder, ele é necessário em qualquer que seja o segmento. Como eu impacto o outro, é isso que traz o resultado. E aproveitando aqui que eu toquei em resultado, às vezes a gente espera muito o resultado, o líder espera muito o resultado da equipe, né? A gente está ali olhando para o resultado, mas como eu, como líder, estou impactando as pessoas para que elas atinjam esse resultado? Tabata, eu sou líder de uma empresa, empresa global, e aí eu te pergunto, sim, o líder vê só o resultado, mas porque ele é cobrado por isso também, no final das contas, né? E eu acho que essa posição de liderança do meio, né, essa faixinha aqui, é uma situação, é uma liderança muito complicada, porque você recebe de cima a demanda, você precisa amortizar para baixo, você tem que cobrar, mas ao mesmo tempo fazer esse trabalho. Eh, Como você enxerga isso? Porque eu vejo muitos líderes, principalmente média gerência, que estão estafados. Pressão muito grande em cima, tendo que absorver tudo para baixo, uma pressão de baixo para cima por ser para ser um líder humanizado. Como é que você tem visto isso dentro das empresas? Oh, perfeita a sua colocação. É o líder que mais recebe ali pressão de todos os lados. Mas é o líder que ele precisa ser olhado com mais cuidado, porque é ele diretamente que impacta os colaboradores da linha de frente, os colaboradores que lidam diretamente com os clientes, quem entrega aquele resultado, né, para o cliente, quem faz a coisa. E esses líderes, essa média liderança, ela tem que entender que o resultado ele é consequência.
do impacto que eu causo nesse colaborador. Então, eu vou trazer aqui uma coisa assim para você entender. Quando a gente fala muitas vezes de produtividade, a gente está falando de. A gente está olhando para o resultado e está pensando assim, que para aumentar a produtividade eu preciso aumentar as horas de trabalho, né? Vou trabalhar mais para poder produzir mais. Mas não é trabalhar mais, é trabalhar melhor. É trabalhar, aí você imagina, no dia que o colaborador recebeu um feedback muito mal dado, um feedback que abalou ele, que não veio como deveria, como é que esse colaborador trabalha nesse dia? Então, muitas vezes, o líder ele não se preparou, né? Ele não foi preparado para liderar, para influenciar essas pessoas de uma forma positiva, como eu falei no começo, para levar as pessoas para o seu melhor. E às vezes a interferência desse líder é negativa. Então, ao invés da pessoa performar melhor, ela performa pior com aquele líder, que é mais ou menos o que a gente traz aí como se fosse uma liderança tóxica, né? Ao invés de ajudar, eu estou atrapalhando. Eu estou prejudicando, mas muitas vezes nem é intencional, pô, é porque a pessoa não sabe fazer de outra forma. Então, quando a gente fala de resultado, o resultado vai vir, sim, existe a pressão pelo resultado, mas eu não preciso, eu só preciso fazer as coisas de uma outra forma e entender como o meu impacto ele é importante, e como eu posso tirar esse meu colaborador do meio e trazer ele para o seu estado melhor. Aí a gente vai ter resultado. Porque, olha, para a gente melhorar, por exemplo, fazer melhorias numa indústria, melhorar o desempenho e resultado, às vezes, mexer ali nos processos, você tem um um ganho que é muito difícil, às vezes, né, aumentar a eficiência, melhorar aquele processo que já está ali tão redondinho, mexer nisso às vezes é muito difícil. Mas quando a gente mexe no colaborador, a gente tem ganhos aí que são muito maiores. Então, você vai aí para resultado de 20, 30% a mais, quando a gente traz esse bem-estar para esse colaborador. Exatamente. Você falou de produtividade, você foi perfeito e passou o mundo aqui na minha cabeça, porque eu vejo muito ainda se falar em gestão de tempo, né? E aí, como é que eu gerencio uma coisa que eu não controlo, né? Porque o dia tem 24 horas, né? Eu não consigo parar, não consigo voltar. E uma das coisas que eu sempre pego é, vamos parar de falar de gestão de tempo, vamos falar de gestão de energia, né? Quanto energia nós vamos despender para executar aquela ação e qual que é o resultado que ela vai trazer? Será que tudo que a gente está executando está trazendo o resultado que a gente está esperando? Será que não está na hora de trocar o to-do list pelo drop list para parar de fazer as coisas que não geram valor, sabe? Eu vejo que ainda esse termo gestão de tempo, eu acho que ele atrapalha muito o mundo corporativo, né? Em vez de fazer mais com o dobro do tempo, eu tenho que fazer mais com a metade do tempo, né? E o resto do tempo, descansar, curtir a família. Perfeito, Paul. Nossa, assim, eu também sou adepta desse pensamento. A gente precisa falar de gerenciar energia e tem um componente aí da energia que é o componente emocional, Paul. Como a nossa energia ela é afetada pelo componente emocional. Então, você vê claramente no dia que você consegue lidar melhor com as suas emoções é um dia para você né, que você está com energia alta, que você vai lá consegue produzir, mas se é aquele dia que eu não conseguir lidar direito com as minhas emoções, eu vou ter baixa de energia, eu vou ter queda de energia e as mesmas 8 horas elas vão passar de uma forma diferente. Então é nesse pensamento de gerenciar a energia e aí envolve, né, tudo que traz a energia, sono, o descanso, o próprio descanso, ele nos reenergiza. Às vezes a gente entra naquela cilada de workaholic, de dormir menos para trabalhar mais, mas como isso está, ao invés de estar contribuindo com o aumento da nossa energia, pelo contrário, está deixando a gente cada vez mais exausto. E esse olhar para a energia é fundamental.
Não, isso é fantástico. E quando a gente fala de energia, tá, pessoal? A gente não está falando de energia, coisas energéticas, não. Estamos falando de bateria mesmo, né? O De quanto você vigor, consegue. de vigor. Exatamente, o quanto você consegue se recarregar, né? Seja de fazendo coisas que são fora do seu trabalho, porque há um tempo atrás, né, alguns anos atrás, se idolatrava o workaholic, né? Que é a pessoa que realmente dedicava a vida para o trabalho, e o resultado disso é o aumento do burnout, né? E aí eu queria Sim. aproveitar esse tema do burnout e eu sempre tento buscar, conversar com os executivos e buscar, pela perspectiva deles, o que eles atribuem o burnout, né? Porque eu sei que são diversos fatores, pode ser cansaço, pode ser empresa, pode ser uma série de fatores, mas como você tem visto o burnout nas organizações? Você consegue mais ou menos dizer ao que está atribuído? Aí eu estou fazendo futurismo, tá? É achismo, tá, pessoal? Porque tem muita teoria, tem muita pesquisa, mas eu quero saber a opinião de quem está ali no front desenvolvendo as pessoas. Você consegue ter um padrão, né, de quem tem o burnout, por que que isso aconteceu? Pô, o padrão, por incrível que pareça, são as pessoas comprometidas. Porque quem não está Uau! comprometido, Pera, agora você me quebrou. Agora você me quebrou. Como assim? Explica melhor isso. pô, quem não está comprometido não vai, não tem burnout, a pessoa não está nem aí. Então, e isso é muito grave. Olha, hoje a gente tem 30% da força de trabalho brasileira que está em exaustão. E quando a gente olha e entende que são os talentos, muitas vezes os melhores talentos, são as pessoas mais comprometidas, são as pessoas que querem fazer mais, isso acaba sendo um pouco preocupante, né? Porque a gente acaba perdendo essas pessoas ali naquele nesse momento de doença. Então, é algo que a gente precisa olhar. E eu vejo essa coisa do bem-estar mesmo sendo um grande aliado para que a gente tenha essas culturas mais saudáveis. Então, falar de felicidade não é falar de felicidade que da alegria, né? Olhar para a emoção da alegria e achar que a gente vai ser alegre o tempo todo, mas é de construir culturas mais saudáveis que vão priorizar, mas, colocar na mesa esse bem-estar do colaborador para que ele não chegue à exaustão. Então, acho que a gente, principalmente aí na pandemia, a gente foi difícil para todo mundo, né? Foi muito difícil, e a gente foi fazer muita coisa e não teve o tempo de recuperação que deveria, sabe? A gente precisa, o nosso mundo ele é muito cíclico. O nosso dia ele precisa ser cíclico também. Eu sempre falo para os líderes, olha, horário de almoço é horário de almoço. Você precisa parar. Então a gente precisa ter esses momentos de recuperação para que a gente tenha essa energia de volta. E os componentes, quando a gente olha os componentes do engajamento, ele é vigor, dedicação e absorção. O vigor é a vitalidade, é a minha energia, é como eu estou para fazer esse trabalho. A dedicação é o quanto eu sinto, eu estou envolvida num âmbito de pertencimento para essa organização, para essa causa. Então, eu me dedico à empresa. E a absorção é o quanto eu consigo entrar em flow, ser absorvida por essa tarefa. Então, esses componentes, o engajamento, a gente já está caminhando para esse lugar de entender que o burnout é exatamente o contrário. Eu não me recuperei adequadamente, né? Eu não consegui gerenciar tudo isso, e aí eu perdi a vitalidade, essa absorção e esse senso de dedicação à empresa. Ah, Bata, você me quebrou quando você falou que só pessoas dedicadas, a boa parte das pessoas dedicadas tem um burnout. Que incrível isso. Vou te explicar por quê. Normalmente, as pessoas. E você está coberta de razão, porque veio um filme na minha cabeça de gente que é realmente extremamente dedicada e acaba sendo afetada pelo burnout em decorrência da dedicação dela, né? Do quanto ela se doa para aquilo. Existe uma fórmula para sair disso, porque assim, não é deixando de ser dedicado, porque senão você não vai ter resultado para você,
que você vai resolver o problema do burnout. Porque aí tem uma questão do tipo, eu sou dedicado porque eu tenho como valor na minha vida entregar o meu máximo. E se eu não fizer, eu estou sentindo que eu não estou sendo fair com a empresa. Mas ao mesmo tempo, se eu fizer, eu posso chegar no burnout. Como equilibrar isso? Pô, Só pergunta a difícil hoje, hein? a Só pergunta pergunta é difícil hoje. difícil. Mas assim, a gente entender também que o trabalho, ele é um dos pilares da minha vida. Ele é uma das facetas da minha vida, mas a gente tem família, a gente precisa ter a nossa vida fora do trabalho, e é ela também que nos reenergiza. Então, os relacionamentos saudáveis está num pilar do bem-estar, os hobbies, né, a questão do autocuidado, o que é que você faz para você? Seu momento só você e você. Então, essas práticas que a gente tem fora do trabalho, elas são fundamentais para que a gente continue com saúde. E a gente vai se dedicar sim ao trabalho, vai ser comprometido, mas o trabalho não é a única coisa da nossa vida. Então é preciso olhar para esses outros pilares, família, relacionamentos, saúde, porque nós somos essa construção do todo. E as pessoas descobrem isso quando chegam num momento mais avançado da carreira, né? E aí muitas vezes é tarde demais, porque você acaba dedicando uma vida para o trabalho e depois, e eu vejo muitas pessoas assim, tá? Do tipo, e agora o que que eu faço? Como fazer para se redescobrir? Porque eu, por exemplo, tenho dificuldade de ficar sozinho, tá? Isso é uma coisa minha, eu não consigo lidar comigo mesmo, tá? Isso é uma fragilidade, trabalho isso em terapia, uma série de coisas. Quando eu viajo, por exemplo, eu sempre ficava em hotéis, eu não consigo sair para comer sozinho, tá? Isso é uma fragilidade minha. Eu preciso estar com gente, eu preciso estar com pessoas, eu preciso conversar com pessoas. E é muito difícil você lidar com você mesmo, né? Até no livro de Agilidade Emocional, que é um livro de cabeceira, tá aqui inclusive na minha biblioteca, ela fala de um filme chamado Babadook, né? Você tem que administrar o seu moço. Eu não vou dar spoiler, mas não vou dar spoiler, não. Quem quiser assistir o filme, mas é um filme bem bacana. Como lidar com você para você conseguir encontrar essa sua essência e o trabalho ser um pilar e não a sua vida? Só pergunta difícil hoje, viu, Tabata? Eu tô aqui aprendendo com você. Tá maravilhoso esse bate-papo. Pô, eu acredito que tem horas que a gente tem que buscar ajuda mesmo, né? Então, às vezes é ir para terapia, é contar com outros profissionais para ajudar. E o autoconhecimento, ele só tem data para começar, mas não tem para terminar. É uma jornada. E o importante também é a gente entender que precisa estar inteiro, sabe? Pô, é, por mais que você esteja, vamos pensar assim, a gente somos seres inacabados, mas essa autenticidade, ela precisa transbordar dentro do trabalho. É por isso que quando eu trabalho com líder, eu trabalho o conceito da liderança autêntica, de você ser você. Porque se a gente precisa fingir que é quem a gente não é, olha o peso que isso traz. Aí isso drena a nossa energia. Que Você falou de energia, também é isso. Eu estar no meu melhor e eu conseguir ser eu. Então, se eu preciso o tempo inteiro vestir uma máscara, fingir ser outra pessoa, como isso também está exaurindo a minha energia. E essa autenticidade a gente vai conquistando na nossa observação mesmo do cotidiano, para quem tem esses momentos sozinhos, para quem expressa de alguma forma a espiritualidade, né, aquela conexão maior com Deus, e na ajuda mesmo dos profissionais na terapia, para a gente ir encontrando mais de nós, porque a nossa melhor versão, ela sempre vai ser o nosso uso das nossas potencialidades, o nosso eu autêntico, né? Eu poder estar bem comigo mesma, aí sim eu estou na minha melhor versão. Espetacular o que você está trazendo, porque é só na autenticidade que você consegue entregar o seu melhor para o outro, né?
Você é analista DISC também, que eu vi no seu histórico. A gente vê ali o contexto e o seu inato, né? O quanto às vezes isso está descasado, significa que aquele ambiente não está te fazendo bem, né? E o quanto a gente precisa estar inserido em ambientes que nos tragam mais energia, né? E que mantenham o nosso vigor, porque é o que eu falo para todo mundo: você não consegue ser o melhor para o outro se você não for o melhor para você mesmo. Perfeito, Paul, perfeito. E falando também aí do ambiente de energia, existem ambientes que fazem com que a gente se sinta melhor. E outros ambientes, eles vão fazer com que uns vão te deixar florescer, você vai brilhar, e aí quando você coloca isso, vem toda a sua autenticidade, a sua energia, o que você tem para contribuir. E alguns ambientes, eles vão lhe podar, eles vão fazer vão querer apagar o seu brilho. E é nesse sentido que eu vejo a necessidade da liderança humanizada, de poder permitir que as pessoas possam brilhar. Então, o líder que aprendeu né, que ele precisava estar ali em evidência, muitas vezes para estar em evidência ele quer apagar o brilho dos outros, mas ele não precisa apagar o brilho de ninguém para ele também brilhar. Então, às vezes, povo, são pequenas atitudes do dia a dia, pequenas mudanças de comportamento, e a gente já vê assim um resultado gigantesco. Espetacular. Tá, infelizmente estamos chegando no final desse programa. Que bate-papo incrível. Vai ter que voltar mais vezes. Quando você estiver em São Paulo, vamos gravar ele no estúdio presencial. Então me avisa quando você estiver aqui. Mas eu não posso terminar o programa sem pedir uma indicação de um livro, um filme, uma série que te impactou. Não necessariamente precisa ser da questão de autodesenvolvimento, mas algo que está te impactando e que vale a pena você compartilhar com a audiência. O livro é A Organização Sem Medo, que traz exatamente essas pesquisas da doutora Amy Edmondson, que traz essas pesquisas da segurança psicológica. Para mim, assim, tem sido meu livro de cabeceira, porque hoje eu tenho mergulhado nesse conceito e eu vejo que em tudo na vida a gente precisa de segurança psicológica, que é ela que vai trazer essa autenticidade para a mesa, sabe? Então, eu recomendo para todo mundo a Organização Sem Medo. A gente precisa sair desse lugar de medo que muitos líderes ainda estão, para que a gente possa, de fato, brilhar e sermos o melhor que nós podemos ser. Espetacular. E como é que as pessoas que nos acompanham podem acompanhar seu trabalho, sua consultoria? Fique à vontade aí para compartilhar como as pessoas te encontram, como as pessoas te contratam. Pô, eu estou nas redes sociais, estou aqui no YouTube também, então podem procurar meu canal, tem muito conteúdo bacana. Hoje eu tenho uma comunidade que se chama Comunidade Líder de Valor. Eu acredito muito que a gente precisa tornar o desenvolvimento de liderança acessível para todo mundo, porque nem todas as oportunidades que o executivo tem, aquele líder na primeira posição vai ter. Então, eu acredito muito nessa necessidade de democratizar o acesso ao desenvolvimento de liderança, e a comunidade líder de valor está aí para isso. É uma assinatura com precinho bem baratinho para que a gente possa proporcionar esse desenvolvimento para qualquer líder aí em qualquer lugar do Brasil e do mundo. E fora isso, eu estou em todas as redes sociais e espero me conectar com cada um. Cara, que bacana. Vou fazer parte da sua comunidade. Vou deixar todos os links aqui na descrição para você acompanhar, seguir a Tabata nas redes sociais, acompanhar o trabalho dela. Vocês viram que o trabalho é incrível. Tabata, muito obrigado pelo seu tempo e gerar tanto conteúdo de valor, que foi realmente uma aula. Meu MBA de graça. Sempre falo isso. E realmente é porque eu aprendo com pessoas incríveis como você. Obrigado. Pô, eu que agradeço a oportunidade e agradeço todo mundo. Foi um bate-papo muito gostoso e vamos continuar juntos aí nessa missão. Com certeza. E muito obrigado a você que nos acompanha. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, comentar, compartilhar, ativar as notificações, que isso nos ajuda a crescer e trazer profissionais incríveis como a Tabata Lopes. Muito obrigado e até o próximo Carreira Talk Show.